Registra aí. O tema de hoje é como cancelar o protesto de um título em cartório. Basicamente, será necessário fazer três coisas. O interessado deve solicitar o cancelamento, ele deve apresentar o documento específico e, por fim, fazer o pagamento dos emolumentos devidos. Quem é que pode e deve fazer o requerimento e a solicitação do cancelamento? Basicamente, o interessado, que regra geral é o devedor da dívida que deu causa àquele protesto. Excepcionalmente, o credor poderá também requerer, se assim ficou combinado entre as partes, ou eventualmente se ele protestou de forma indevida. Então, o requerente, ele vai comparecer ao balcão do cartório ou até mesmo fazer essa solicitação de forma eletrônica. Temos hoje a SEMPROT, Central Nacional dos Protestos. Central esta, por meio da qual qualquer interessado pode praticar os atos afetos aos cartórios de protesto de todo o Brasil, inclusive o cancelamento de um título. Então, uma vez feito o requerimento, a parte vai apresentar o documento de quitação e pagamento daquele título, ou, se foi por algum outro motivo protesto, o documento respectivo. O tabelião, ou seu escrevente, ou substituto, irá examinar aquele documento, que pode ter sido apresentado de forma física ou eletrônica, e se aquele documento estiver apto, ele vai providenciar o cancelamento daquele título, fazendo a averbação deste ato no registro respectivo. E aí o interessado vai ter que pagar os emolumentos devidos, lembrando que cada estado tem a sua tabela respectiva e que desde 2019 está vigente no Brasil a questão da postergação dos emolumentos do protesto. O que significa isso? Quando um título é levado a protesto ao cartório pelo credor, ele não tem que pagar nada, apenas apresentar o documento e título de dívida ou título de crédito. No momento do cancelamento pelo interessado, aí sim vai ser pago o valor referente ao protesto e ao cancelamento específico. Então, quando do cancelamento, o tabelião tem que verificar se aquele protesto aconteceu antes ou depois de 2019, se já vigia ou não a postergação. Se não era caso de postergação, o protesto foi adiantado e no momento atual vai ser devido somente o pagamento de um cancelamento. Ou o inverso, se o protesto foi depois de 2019, a parte terá que arcar não só com as despesas do cancelamento, mas do protesto devido. Uma coisa importante quando a gente analisa o documento necessário para a baixa de um título em cartório é que esta carta de anuência deve estar devidamente assinada pelo credor. Pode ser de forma física, com reconhecimento de firmas por um tabelião de notas, ou de forma eletrônica dentro da infraestrutura do ICP Brasil. E também é possível que o cancelamento de um título protestado em cartório ocorra por uma ordem judicial, que o tabelião irá receber de forma eletrônica hoje em dia por conta do malote digital. O tabelião irá verificar a adequação daquele mandado judicial
e vai se atentar para o fato de que, se houver uma ordem de cancelamento definitivo, os emolumentos serão devidos regularmente. Agora, se houver uma decisão provisória em que a Justiça determine a suspensão dos efeitos daquele protesto, isto será uma decisão provisória que, portanto, não vai ter incidência de pagamento de emolumentos. Agora, duas dúvidas comuns que nós vamos trazer aqui. A principal delas é o seguinte: se um determinado devedor acerta sua dívida com o credor, mas ele tem um protesto em cartório, significa dizer que esse protesto caducou? Não. Na verdade, o registro público em cartório de protesto é diferente da negativação feita por entidades privadas. E aí eu vou agora fazer a leitura de uma observação feita no livro Comentários ao Código de Normas do Estado de Minas Gerais, que tem a sua doutrina especializada sobre cartórios. Esse aqui é o volume 3, que trata dos tabelionatos de protesto e ofícios de distribuição, ao passo que os demais volumes referem-se às demais especialidades: registro de imóveis, registro civil das pessoas naturais, tabelionato de notas e assim sucessivamente. Este livro foi escrito por tabeliães, escreventes, profissionais da área no estado de Minas Gerais, que vêm trazer um pouco da sua prática diária para a discussão dos temas. Neste capítulo específico do cancelamento, a autora Aurenice Mota Teixeira, na página 265, nos informa que é comum que o devedor entenda que, caso não proceda o cancelamento, o protesto vai caducar. Tal ação é um grave equívoco. Por quê? Isto porque o tabelionato de protesto é um repositório público onde ficam registrados por prazo indeterminado os dados nele inseridos. Os registros de protesto não perecem, sendo que, enquanto não canceladas, as informações sobre o débito e seus devedores continuam registradas. Ainda que o livro de protesto físico seja descartado, e existe um prazo legal para isso, que é de 10 anos, o livro digital permanece ativo e as informações são arquivadas em meio digital, com o objetivo de cumprir os fins determinados por lei, como dar segurança jurídica e publicidade, além de interromper o prazo prescricional. Por isso, não há que se confundir o protesto com os registros de negativação de crédito feito por órgãos privados. Nos órgãos privados, existe sim o impedimento de que se dê publicidade à negativação com mais de 5 anos de vencimento da dívida, tendo em vista a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no tocante à dívida em que uma das partes se enquadre como consumidor. Mas, na disciplina dos registros públicos, e em especial quanto à natureza jurídica do registro da dívida por meio do protesto, o registro produz todos os efeitos jurídicos enquanto não for cancelado. O registro público tem sistemática própria e sua exegese requer imersão nos princípios estruturadores do sistema e regras consolidadas. Este microsistema jurídico tem como mecanismo basilar dar segurança jurídica e publicidade às relações. Então, o protesto de título em cartório é diferente da negativação feita por empresas privadas. É importante que o cancelamento do protesto aconteça. Para isso, lembrando, é necessário requerimento, apresentação de declaração de anuência e
pagamento de emolumentos devidos. É importante também a gente situar esse tema na legislação. Nós temos o Código Nacional do Extrajudicial, que é o provimento 149 de 2023, que trata especificamente dos tabelionatos de protesto, a partir do artigo 354 até o artigo 380 e 396, e vou destacar aqui 4 pontos do Código Nacional. O 358 nos informa que é admitido o pedido do cancelamento de protesto pela internet, mediante anuência do credor ou apresentante do título assinado eletronicamente. Então, o Código Nacional reforça a Central Eletrônica de Protestos e a possibilidade do ferramental eletrônico para toda essa atividade extrajudicial. Ele destaca no 359 que o cancelamento do protesto pode ser requerido diretamente ao tabelião, mediante apresentação pelo interessado dos documentos que comprovem a extinção da obrigação. Então, mais uma vez, o Código usa a expressão interessado, que regra geral é entendida como devedor, mas excepcionalmente pode ser o credor. Na sequência, a gente tem o artigo, como destaque aqui desse vídeo, o 370, que ele nos informa que qual é a tabela que vai se aplicar ao pagamento desse cancelamento. É a tabela do dia da prática do ato do requerimento daquele cancelamento. Então, a apresentação, a distribuição e todos os procedimentos pertinentes às duplicatas escriturais eletrônicas e aos demais títulos e documentos de dívidas encaminhados a protesto por banco, financeira ou pessoa jurídica fiscalizada por órgãos do Sistema Financeiro Nacional, na qualidade de credor ou apresentante, independente de depósito prévio de emolumentos e demais acréscimos, cujos valores serão exigidos dos interessados de acordo com a tabela de emolumentos vigentes na data. No caso do cancelamento, é na data do pedido de cancelamento do registro ou da recepção da ordem judicial de sustação ou cancelamento definitivo. E um outro ponto importante que o Código Nacional traz, agora no artigo 372, é se porventura houver troca de titularidades entre tabeliães, quem vai receber que parcela de cancelamento. Então, o 372 caput diz que os emolumentos devidos pela protocolização dos títulos e documentos de dívidas que forem protestados são de propriedades do tabelião da época que praticou o ato, e o parágrafo único informa que, na hipótese deste artigo, caberá ao novo tabelião de protesto ou responsável interino apenas os emolumentos devidos pelo cancelamento do registro, transferindo os emolumentos protocolizados para o anterior que praticou o ato. Então, finalizando o nosso vídeo, a gente relembra: para cancelar o protesto de um título em cartório é necessário solicitação, apresentação da declaração de anuência e pagamento dos emolumentos devidos. E uma vez praticado o ato pelo tabelião com a devida averbação, é importante destacar que a retirada do nome do devedor das entidades de proteção ao crédito, regra geral, se dá pelo próprio devedor, cabendo ao tabelião ou responsável apenas a emissão da certidão respectiva. Inclusive, o Código de Normas de Minas Gerais, que é o provimento 93 de 2020, que trata deste tema, a partir do artigo 372 até o 380, tem dispositivo expresso nesse sentido. Então, finalizamos o nosso vídeo. Lembramos a você que
A Central Nacional de Protestos, semprote.org.br, é o meio adequado, eficiente e de maior capilaridade para que qualquer pessoa, sem sair de casa ou ter que enfrentar o balcão de um cartório de protestos, ou no caso da Semprote, possa fazer uso de todo o ferramental. Então, esperamos ter contribuído com essa informação. Se você curtiu, compartilhe, porque, como sempre dizemos, informação compartilhada é conhecimento multiplicado.